Nós vamos falar de segurança. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente Márcio Moreno, ele que é o delegado titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Lajeado, para falar sobre especialmente a questão dos homicídios, que preocupa em Lajeado, especialmente. Nós tivemos ali um período entre o final do mês de março, especialmente o início de abril, com óbitos seguidos. Nós tivemos 3 óbitos em 8 dias. Nós tivemos, no mês, 4 óbitos. Até aqui são 8 homicídios no ano de 2023. Isso já representa um número maior do que os 7 homicídios que tivemos em todo o ano de 2022 aqui em Lajeado. Se a gente considerar aí outros municípios da região, considerar o Vale do Taquari como um todo, nós temos 15 homicídios, além de 8 já realizados aqui em Lajeado, 2 em Estrela, 2 em Taquari e 1 em Cruzeiro do Sul, Encantado e também em Roca Salles, ou seja, Lajeado tem mais da metade dos homicídios da região também. Começamos por essa pauta, a gente sabe que tem operações que estão sendo feitas, muitas investigações, muitas prisões sendo realizadas também, mas que bom que deu uma trégua agora, deu uma acalmada. O último homicídio que nós tivemos em Lajeado foi ainda agora no início do mês de maio, no dia 2, teve um homem que foi morto a pauladas no bairro São Cristóvão, mas antes uma sequência ainda maior. Delegado Márcio Moreno, o que a gente pode falar sobre esse momento, sobre Lajeado e especialmente a questão envolvendo os homicídios? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Gabriela. Boa tarde aos ouvintes e espectadores também da Rádio Independente. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, porque a temática da segurança pública é uma temática que eu sei que a população tem interesse e também preocupação. Então, é meu dever até como delegado de polícia prestar esses esclarecimentos e atualizar a sociedade lajadense com relação a esses últimos fatos. Realmente, a gente teve 2022 um ano histórico na redução dos homicídios, né? A gente tem um software na Secretaria de Segurança, que consegue fazer uma análise pretérita de gráficos de todos os índices de tipificações penais. Então, a gente pega a série histórica desde 2013 em Lajeado e 2022 realmente é um ano fora da curva, positivo, no sentido de termos apenas 7 homicídios consumados. Claro que tem alguns homicídios que são tentados, eles acabam não gerando, né, o resultado morte, então eles não são computados com o número de vítimas, mas obviamente que eles também ocorrem e são investigados. Mas no ano passado a gente teve 7 homicídios, sendo que 4 foram passionais e 3 foram vinculados ao crime organizado, ao narcotráfico, às facções, o que é um resultado muito positivo, né? Esse ano a gente já tem, como tu bem disseste, Ricardo, 8 homicídios. Tu tem uma preponderância dos crimes vinculados às organizações criminosas, crimes faccionados, desentendimentos correlacionados a práticas criminosas, inclusive um até, né, na saída do sistema prisional. E isso chama atenção, óbvio que chama, nos preocupa, porque é uma situação assim, Lajeado já teve 25 homicídios no ano, já teve até mais que 30 em anos mais quentes, digamos assim, como 2015, 2016, e vem desde 2018 tendo reduções. Então a gente fechou 21 com 11 mortes, 22 com 7 mortes, e agora já estamos em 23 com 8. Então isso chama muita atenção. Principalmente, a gente começou já violento. Janeiro já foi, né, um mês que fugiu da curva com 3 homicídios. Só que aí a nossa preocupação não era tão grande, porque tu tinha na caracterização deles passionalidade, ou seja, né, aquele homicídio que ele é muito difícil de prevenir, que é o homicídio da briga entre vizinhos, da vingança relacionada a relações domésticas, comerciais, familiares. Então esse é um homicídio que está muito vinculado à predisposição do brasileiro em ser violento, o que muitas vezes a gente nega, mas é a absoluta verdade, né? Nós somos uma sociedade extremamente violenta. O Brasil, há mais de 40 anos, mais de 30 anos, melhor dizendo, o Brasil está entre os 10 países no mundo em que mais se praticam homicídios. Então nós somos uma sociedade extremamente violenta. A sociedade gaúcha também é uma sociedade extremamente violenta. Então o crime passional, o homicídio passional, ele é de muito difícil prevenção.
exatamente por essa predisposição da sociedade brasileira em ainda utilizar a violência, banalizar a violência. Agora, quando o homicídio está vinculado à atividade organizada criminosa, aí a gente tem que usar de ferramentas investigatórias e de repressão e de persecução diferentes, porque o crime organizado ele trabalha todas as modalidades criminosas, seja o homicídio, seja a extorsão, seja o roubo, seja o estelionato virtual, seja o estelionato da rua, seja o tráfico de drogas, ele sempre almeja o lucro, entende? Então, assim, às vezes, as organizações criminosas utilizam os homicídios como forma de otimizar as suas operações e a sua lucratividade. Então, a gente tem que cuidar muito na repressão qualificada para criar um ambiente hostil ao crime organizado no que concerne ao homicídio. Ou seja, que eles tenham prejuízo econômico, que é o que interessa para eles, que eles tenham prejuízo econômico a partir do momento em que eles utilizam a morte como ferramenta de gestão criminosa. Desses 8, quantos têm ligação com o crime organizado? 70%. 70%. A gente já encaminhou, desses 8, já foram encaminhados 4 homicídios para a justiça e a gente tem ali 3 vinculados, né, de forma indireta, direta ou indireta, com o crime organizado. Esse encaminhamento de 4 homicídios significa 4 pessoas que foram presas. 4 inquéritos que foram remetidos com elucidação. Ou seja, a gente investigou, elucidou o fato e encaminhou à justiça. E prisões, delegado? Prisões, a gente tem, nos homicídios que foram praticados em janeiro, fevereiro e maio, nós temos todos eles com os indivíduos presos, respondendo presos preventivamente. Eles estão respondendo ao processo, foram denunciados. Acredito que esse de maio, acredito que ainda não tenha sido denunciado. Sinceramente, não cheguei a atualizar, mas o inquérito já foi remetido. E ele está preso preventivamente. Então, estamos falando, exceção daquele período mais complexo. De abril. Começou dia 4 de abril. Dos demais todos já com prisões? Não, tem um que foi praticado em fevereiro que nós ainda não remetemos e não tem prisão. E desse período mais complexo, como é que andam as investigações? São investigações que têm um lapso temporal extremamente necessário, porque ele é um homicídio, é um dos crimes mais difíceis de investigar. Tá? O homicídio faccionado é o crime, dentro da polícia estadual, é o crime mais difícil de investigar. E olha que eu já andei pela Polícia Civil, então posso falar. Já trabalhei com várias espécies de investigações especializadas e posso te dizer que o homicídio faccionado ele é o homicídio mais difícil de investigação. Primeiro porque ele tem uma destruição natural da prova pelos criminosos, eles têm um modus operandi, eles têm uma forma de fazer execução, eles têm, digamos assim, um protocolo de execuções, e esse protocolo, ele já, logo após cessada a ação criminosa, ele já começa a destruir provas. E, além disso, não é um homicídio como, por exemplo, um homicídio passional em que vizinhos brigam e se agridem, tu tem testemunhas que não vão temer o vizinho, né? Não vão temer que o vizinho vai atentar com a própria vida dessa pessoa, vai ameaçar essa pessoa. E ali tu não tem, digamos assim, autor intelectual. Ninguém instigou, induziu, auxiliou aquele indivíduo a cometer o homicídio. No homicídio faccionado, tu tens primeiro a lei da mordaça no Brasil, né? Ou seja, as pessoas não falam por medo, e se falam, algumas sofrem retaliações, né? Tu tens uma dificuldade porque tu precisa apurar, na maioria das vezes, aquele que executa o crime, por exemplo, aquele que faz o disparo contra a vítima e aquele que é o mandante. Isso no homicídio faccionado, tu tem muitas vezes o mandante de dentro do sistema prisional, executa o X. E aí tu vai ter os executores e tu tem os partícipes que auxiliam na logística, por exemplo, de levar o cara até o local do crime, de fazer a tocaia junto com o executor. Então, o homicídio faccionado, ele é um homicídio extremamente complexo na investigação, né? Então, assim, tu tem, por exemplo, homicídios que ocorreram nos primeiros 10 dias do mês de abril. Agora nós estamos fechando um mês de investigação. Eles estão sendo investigados? Sim.
A investigação está avançando? Sim, mas ela precisa de um lapso temporal, de uma maturidade para seguir os passos com a garantia de que nós estamos indo na direção correta? Sim. Então, te falo assim com muita propriedade, porque não vou avaliar 2023, porque ainda, né, nós estamos recém no mês de maio, mas a Delegacia de Polícia de Lajeado, desde 2020, tem taxa de elucidação de homicídio acima de 90%. Então, e os caras ouvem, viu? Já cumpri mandado em presídio, já prendi líder de facção que disse que me ouviu aqui na Independente. Então, estou dando recado para eles. Eles sabem que o índice de elucidação dos homicídios é de 90%. Inclusive os mandantes. A líder de facção que está preso até hoje. Faz 4 anos que está preso. Então, assim, mas exatamente pela complexidade e para te ter robustez na prova, para apontar os autores intelectuais que não estão na ação criminosa, tu precisas de um lapso temporal, de uma maturidade investigatória, utilizar o que a gente faz muito, está inclusive na Lei 12.850 do crime organizado, que a gente utiliza e faz uma cooperação com outros órgãos da segurança pública nacionais e estaduais, no sentido deles também nos auxiliarem com a utilização de softwares, de tecnologia para a gente otimizar essa prova. Tudo isso faz com que a investigação do homicídio faccionado ela seja uma investigação um pouco mais longa. A gente, falando em operações, a gente deflagrou em março a Operação Sicário 4. A Operação Sicário é uma operação permanente da minha delegacia, claro, com apoio, né, da Brigada Militar, da SUSEP, da Secretaria Municipal de Segurança, de todas as outras vinculadas, IGP, da própria Polícia Civil, da ADRACO, da Delegacia de Estrela, todos os colegas, né, que apoiam, o DEAN, não vou aqui, né, citar todos os nomes, mas todos, né, é uma operação presidida, digamos assim, pela DP Lajeado, mas que tem a cooperação de todos. E a gente fez, nessa deflagração em março, 6 prisões, sendo que um dos presos era o executor do crime de janeiro. Entendeu? Então, quer dizer assim, que já foi para a justiça, ele está denunciado, ele está preso preventivamente, nós prendemos mais 6 pessoas, mas o fato aconteceu em janeiro e a operação foi deflagrada em março, e era um homicídio. Entende? Uhum. Então, agora nós temos aí, na verdade, assim, né? Tu tem 3 homicídios consumados em abril, mas tu tem no total de abril 8, 5 tentados e 8 consumados. 5 tentados e 3 consumados. Então, tu não investiga 3 fatos. Eu estou investigando 8 fatos. Entendeu? 8 fatos. Quantas tentativas de homicídio 5? No ano? No ano eu não sei te dizer. São 5 só? 5 só em abril. Só em abril. Só em abril. E isso que foi o seguinte, ó. A gente teve a primeira semana de abril absolutamente violenta. Havia o feriado da Páscoa, né? E havia também nesse período, se eu estiver me alongando, vocês me avisem, tá? Eu vou falando né? E a gente teve aí como se fala, né? Às vezes se fala no mercado financeiro, no mundo dos esportes, a gente teve a tempestade perfeita. Porque nós tivemos essa onda de crimes faccionados praticados nos primeiros 10 dias de abril, que para mim foi intencionalmente que eles fizeram. Intencionalmente, eu sei que eles fizeram isso, eu vou provar que eles fizeram isso. Com a questão da insegurança do ambiente escolar. Veio tudo junto. O senhor acredita que eles aproveitaram o momento da insegurança escolar para... Eu não posso ainda provar, mas eu vou provar. Entende? Exatamente. Aproveitando que isso é que eles me ouvem. Então, assim, eu tenho certeza que eles aproveitaram esse momento. E esses casos que ainda não estão solucionados, que vocês estão investigando, o senhor imagina que estão bem encaminhados? Isso a gente deve ter uma solução ainda? Primeiro semestre, fica mais para frente? O que dá para projetar? Ricardo, sabe o que está acontecendo, assim, eu não posso, né... Claro, sem entrar no mérito da investigação. Mas o que eu posso te dizer é que eu vou me surpreendendo a cada passo dessa investigação. Assim como eu me surpreendi em 2019. E isso vai abrindo um leque até para eu compreender o fenômeno faccionado, não só de Lajeado, porque parece óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta. O crime não tem fronteira, né? Então, daqui a pouco eu estou investigando homicídios que foram praticados aqui, mas estão relacionados com a metropolitana. O senhor disse que se surpreende, delegado de Lajeado, Márcio Moreno, porque cada vez mais pessoas
que talvez não eram nem esperados estarem participando, estão nesse meio? Me surpreendo pela sofisticação. Sofisticação. Dá para dizer em que sentido? Armas, veículos... Das mentes criminosas. As mentes. E suas logísticas. Usam a inteligência para... A sua está ficando cada vez mais sofisticado. Bom, delegado, é importante também a gente projetar dentro do possível, né? Porque a gente passou um momento que as pessoas estavam com medo de sair na rua. Né? Aquele caso da mulher que ela foi morta ali ao lado de um ponto que é turístico em Lajeado, no Parque Professor Teobaldo Dick, num dia que era feriado, que certamente tinha movimentação no parque ali, as pessoas elas começaram a entrar em pânico. A uma quadra da delegacia de polícia. A uma quadra da delegacia de polícia, bem lembrado também. O que a gente pode falar daqui para frente? Foi um período que, ok, aconteceu, mas passou. Teve muitas operações que foram realizadas também em parceria, Polícia Civil, Brigada Militar, veio efetivo de fora também. Sim. Dá para dizer que foi um período e estancou, ou a gente pode ter outros períodos assim no ano? Dá para dizer que houve uma explosão, né, e nem tão relacionada à quantidade de mortes, porque 3 mortes não dá para dizer assim que, olha... Lajeado passou por períodos bem piores, né? Eu já, titular da delegacia de Lajeado, peguei em 2 dias 6 homicídios. Então, assim... Em que ano o delegado recorda? 2019. Então, assim, não dá para dizer que... então, assim, não... É claro, não estou, obviamente, né, menosprezando o fenômeno, óbvio, mas, assim, 3 mortes. Agora, é o seguinte, o que dá para... Qual é a leitura? Sendo objetivo, respondendo a tua pergunta. Deu para ver que eles avançaram e recuaram. Exatamente pela vislumbramento do aparato estatal. Ou seja, houve repressão. Trabalhamos, inclusive, no feriado da Páscoa. Quando eu falo trabalhando, é todo o ciclo. Né? Houve representações policiais, houve deferimento do judiciário, no plantão judiciário, durante a Páscoa. Houve a deflagração do trabalho no sábado de Páscoa. Então, ali a gente vê que eles viram que a repressão do Estado foi muito forte, isso causou prejuízo financeiro e isso fez com que a facção, no sentido lato, que eu quero dizer o seguinte, é o que eu posso, né, não posso avançar muito, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o que nós temos que pensar aqui para entender? Se tu der espaço para o crime, ele vai absorver todos os espaços. Quer que eu te dê um exemplo bem simples agora? Qual é o espaço que ele já absorveu aqui? Há pouquíssimo tempo, porque esse fenômeno é novo no Brasil. O futebol. O futebol não está sendo absorvido pelo crime organizado, nas fraudes, nas apostas ilegais. Então, falávamos há pouco. Então, estou dizendo, isso acontecia antes? Não acontecia enquanto havia, digamos assim, uma regulamentação, uma proibição com relação à exploração de jogos de azar pela internet de uma maneira que não estava tão banalizada. Então, dizendo assim, tu dá espaço para o crime assume todos os espaços. Então, a partir do momento que eles sentem que eles podem avançar, eles avançam. A partir do momento que eles precisam recuar, eles recuam. Cícero Copelo, nosso colega que faz aqui a cobertura no Departamento de Jornalismo, ele lembra que a Polícia Civil e a Brigada Militar agiram rápido com a operação e a Cidade Segura. A gente falava de algumas operações, chegou a prender 17 pessoas. Sim. Né? Ele até será que estão todos presos? Né? As pessoas permanecem presas, delegado? Como é que está essa situação aí? É Darwin, né, Ricardo? Não é nem o mais forte nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta. Então, a gente tem que se adaptar à legislação brasileira. Isso precisa ser revisto em algumas situações? Sim, mas é o ordenamento jurídico, a Constituição Federal. Então, assim, nesses momentos assim, de tensão, a gente precisa trazer uma prova qualificada para comprovar que essas pessoas precisam ficar presas. Entende? É isso que eu te digo. Então, assim, por isso que às vezes eu demoro um pouco mais, até uma característica minha como delegado, porque eu quero levar a convicção de que a prova é tão forte ao ponto de que o indivíduo vai ficar preso preventivamente e dali não vai sair. E vamos falar de coisas boas também, porque a gente não tem aqui morte, por exemplo, de uma pessoa que foi atacada na rua, foram roubar um carro, uma trabalhadora, trabalhador. Isso não tem, a gente percebe que esse número de esse tipo de crime, vamos dizer assim, né, o assalto a pedestre, o assalto à residência, esse tem diminuído, né, delegado? Não, há muito tempo já. Eu acho que o último latrocínio em Lajeado que eu investiguei, porque agora o latrocínio está com a Draco, mas eu cheguei a fazer apenas em 2021. E não era esse o dado. A gente tinha uma média de 3 latrocínios por ano até 2017. Então, está reduzindo bastante. Outros, né, crimes já reduziram. Roubo a pedestre, a gente tem uma redução de 75%. Roubo de veículo, né, trabalho da Draco,
tem uma redução, se eu não me engano, acima de 70% no ano. Então, realmente, assim, a cidade, se tu pegar os dados desse software do GSEG que faz a série histórica e os dados estatísticos, a gente tem uma redução na maioria dos crimes, inclusive dos homicídios. Como eu falei, é sempre bom lembrar que há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos 20 e tantos homicídios por ano em Lajeado. Agora a gente está indignado, e essa indignação é positiva, porque a gente tinha 7, todo 22, e agora estamos em maio, já estamos com 8. Então, viu como a gente vai se tornando mais exigente com relação à segurança pública? O que a gente não quer é perder nossas conquistas. A gente conquistou isso, tá? Não é minha intenção aqui, eu não vou iludir a população, né? Não é minha intenção, e acredito que não seja a intenção da maioria dos operadores da segurança, acabar, por exemplo, com o narcotráfico. É praticamente impossível. Intenção, né? Até seria, né, delegado? Mas aí eu vou lutar contra uma ilusão. Eu vou lutar contra a história, né? Aí, se a gente estudar a história do crime, a gente vai ver que o tráfico ele já ocorre há milênios, né? Talvez até antes da escrita, mas enfim, isso não é o caso agora. Mas o que é preciso? Toda vez que eu venho aqui, porque eu sei que vai chegar em alguns, então é sempre importante eu ratificar isso. Tem que estabelecer que o homicídio ele é inaceitável. Então, aquele autor intelectual, o líder de facção, que está lá no conforto do condomínio, está dentro do sistema prisional e se sente protegido porque não faz parte da ação criminosa, não está na rua fazendo a execução, não é a mão que atira, que dispara, ele se sente tão, eu estou intocável aqui porque eu não estou no local do crime, não vão me pegar. Então, só para deixar claro que, assim como outras investigações, nós vamos chegar nas autorias intelectuais, nós vamos investigá-los e indiciá-los por homicídio, por organização criminosa, nós vamos na lavagem de dinheiro, nós vamos fazer a despatrimonialização do narcotráfico e do poder dessas lideranças. Aí vai acontecer, como já aconteceu nos anos anteriores, eles vão se dar conta de que o homicídio causa prejuízo financeiro. Aí eles vão continuar praticando os seus atos ilícitos, porque, como eu falei, a gente não pode querer acabar de uma vez por todas com todo fenômeno criminoso. Só que aí, ao invés de cometer crimes violentos, homicídios e tal, eles vão ter outra logística para fazer a troca de liderança, as mudanças hierárquicas, as adaptações, digamos assim, relacionadas à atividade criminosa, que não seja fazendo execuções e causando mortes na cidade. Delegado, só antes o senhor falou que naquele momento mais conturbado ali em abril, essas organizações criminosas decidiram recuar. Tem um motivo para esse recuo ou pode ser falado também? Um motivo, é uma coisa muito óbvia, mas como eu digo, às vezes a gente se esquece. Quem manda, entre aspas, tá? Quem tem o comando, a autoridade, seja em Lajeado, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil, é o Estado, entende? Então, se tem ali uma ficção, muitas vezes, até uma romantização do criminoso no Brasil, de que as facções elas têm poder, que as facções estão... Claro que a gente não pode negar esse fenômeno criminoso. Agora, o Estado e suas ferramentas de repressão, seja pelo aspecto cognitivo, seja pela quantidade de efetivo, seja pelo aparato que nós temos, nós sufocamos isso em questão de horas. E eles sabem disso. Então, é isso que eu falo. Eles avançam até o ponto que eles sabem que, a partir daquele momento, as consequências vão ser mais graves. Como foi essas ações que nós fizemos pontuais para estancar a sangria, vou usar esse termo, elas trouxeram 14 prisões em 3, 4 dias. E pessoas que ficaram presas. E pessoas que estavam fazendo, pelo menos cometendo crimes, estavam portando armas, estavam portando fuzis. A Draco fez inúmeras prisões de pessoas que estavam criminosos vinculados à facção, se autodenominando, vinculados à facção, com armas militares, armas que exércitos têm carga apenas. Então, olha, além de dar um prejuízo na apreensão das armas, do dinheiro, das drogas, dos veículos, essas pessoas permanecem presas, isso vai enfraquecendo a própria facção, o próprio crime organizado. E aí eles recuam, porque eles pensam, se nós continuarmos nessa batida, a facção vai ser completamente... a gente não fala certas coisas, fizemos transferências de presos, da SUSEP. Então, é todo um jogo em que as lideranças, que não estão aqui, não necessariamente estão na cidade,
elas, não, acabou, vamos recuar, porque o ambiente está ficando hostil para as nossas práticas. Estamos perdendo de forma muito rápida o controle da situação para o Estado. Né? O criminoso brasileiro, ele teme o Estado. E isso é importante. Se a gente perder isso, bom, aí realmente eu não sei onde a gente vai parar. Delegado Márcio Moreno, titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Lajeado, obrigado pela participação. Acho que foi uma produtiva entrevista aqui, interessante a gente ver os meandros, algumas coisas, claro, daquilo que o delegado pode falar, né? Mas esperamos que dias mais calmos venham pela frente. A gente já está tendo aí, né, depois daquele período de abril, e essa ação que foi feita rapidamente pela Polícia Civil, pela Brigada Militar e demais forças envolvidas. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Independente e um bom trabalho. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gabriela. E me chamem aqui lá por julho, agosto, que aí a gente vai estar já com o capítulo final. Tá? Então, porque é só para dar... É importante dar esse recado. Nós vamos manter a nossa taxa de elucidação no percentual ali de 90% para cima. Então, só para dar esse recado aí que é importante que ele saiba. Tá anotado. Em julho ou agosto, o delegado volta a conversar conosco, o delegado titular da Delegacia de Polícia de Lajeado, Márcio Moreno, conversando conosco, falando dos números de homicídios de 2023 aqui na cidade, também fazendo um resgate, aí, um recorte de anos anteriores e trabalhos de investigações que seguem por parte da Polícia Civil.